Olá vocês, como vão? Aqui estou eu, Nelson Júnior, gravando um vídeo direto da câmera, aí postando na internet para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que seguem, contando uma coisa que para mim é muito importante. Resolvi falar do meu mestre, meu saudoso mestre Rubens Saraceni. Quem foi Rubens Saraceni? Muitos, quando você buscar as respostas, terão na ponta da língua aquela coisa do médium que veio de Oswaldo Cruz, aquela coisa do médium umbandista que escreveu e psicografou muitos livros. Mas qualquer definição do Rubens, do mestre Rubens, seria muito pequena. O Rubens Saraceni era uma pessoa de uma inteligência prodigiosa, de uma das maiores mediunidades que eu já presenciei em minha vida. Assistido por uma espiritualidade que nele tinha uma missão de trazer o conhecimento através da psicografia, a psicografia apoiada pela lei, a psicografia correta, trazendo através dessa psicografia o conhecimento umbandista, trazendo detalhes sobre as entidades, sobre os procedimentos de Umbanda, codificando o que ainda não havia sido codificado na Umbanda, explicando certas ritualísticas, desmistificando coisas que as pessoas tinham como um conhecimento inalcançável e trouxe o esclarecimento até aonde era possível, porque, óbvio, os mistérios divinos eles se abrem de acordo com o que deve ser aberto, né? Então, existem muitas coisas que foram postas de uma forma mais simbólica, como é o caso do livro psicografado por ele, Lendas da Criação, mas outras, como foi o caso do Guardião da Meia-Noite, que simplesmente não só mudou a minha vida, mas mudou a vida de todas as pessoas que leram esse livro. O Cavaleiro da Estrela da Guia. Um livro fantástico, que foi dividido inicialmente em 3 partes, mas condensado em uma só, que é a saga completa. E toda a série dos Guardiões, Guardião das 7 Passagens, Guardião da Pedra de Fogo, o Guardião das 7 Encruzilhadas, e por aí vai. Além disso, os livros psicografados por ele, da parte técnica mesmo, né, o Arquétipos de Umbanda, aí você tem, né, livros fantásticos, como é o caso do livro das Energias e da Criação, que realmente trazem um conhecimento incrível, muito grande. Muitos dos livros dele voltados para a Umbanda, muitos dos livros dele voltados para um conhecimento científico mesmo, do outro lado, passado para ele, que entra em acordo para aqueles que estudam física e que pensam assim, poxa, olha, aqui tem explicações que faltam aqui, e aqui tem explicações que faltam aqui. Então, é uma coisa fantástica o trabalho dele. Mas, além disso tudo, existe o trabalho como mestre mago iniciador, como um mestre do sagrado arco-íris divino, ele que foi o iniciador da parte material, juntamente com o mestre Seyman Ramesserie, do lado espiritual, de uma abertura de mistérios divinos que foram, vamos dizer assim, abertos até onde poderiam ser abertos para que pessoas se iniciassem. E aí, através da magia divina, ele começou com 1 grau, onde formou 7.777 magos do fogo,
das 7 chamas sagradas. E aí, obviamente, as outras magias, 7 pedras, 7 ervas, a magia dos anjos, a magia das águas, a magia das espadas, e foram grau em grau, né? A magia extra, que foi a magia de Exu, e de grau em grau abriu-se até que formou-se 21, 22, 23, 24 e por aí foi indo, porque afinal de contas, ele nunca, embora a missão fosse abrir os 21 graus aqui na matéria, a gente sempre pedia mais, né? Ele era uma pessoa de um carisma único. Como todo ser humano, tinha seus dias melhores do que outros, em termos de, poxa, às vezes o cara está chateado, às vezes o cara não está, mas na maioria das vezes, em 99% de seu tempo e até o último segundo da sua vida, ele atendeu pessoas, ele deu atenção a pessoas, ele fez o que pôde da melhor forma possível. Ele foi pacientemente uma pessoa que tinha sempre um conselho e aguentou muitas coisas, nem sempre justas, teve seus críticos enquanto vivo, com certeza ainda os terá, porque algumas pessoas, ao invés de terem suas obras próprias, procuram criticar aqueles que têm uma obra prolífera, como foi o caso da obra dele, e é o caso da obra dele, pois ainda existem livros que não foram publicados. Tantos livros de magia, tanto conhecimento, tanta gente que ele ensinou. Mas, acima de tudo, eu vou descrever um quadro para vocês. Rubens Saraceni é a única pessoa que passou para mim e para muitos, embora muitos não tenham entendido isso, os únicos bens que levaremos para sempre. Porque, veja bem, quem é iniciado na magia, quem estudou com o Rubens, vai entender o que eu vou dizer. Muitos de vocês que estão assistindo, que estão simplesmente ouvindo isso, talvez não compreendam. O Rubens, por ele ter nos iniciado nesses mistérios divinos, os quais recebemos a outorga de, vamos dizer, ativá-los, nós carregaremos isso em nosso espírito. É um conhecimento que está além da carne. Então, tudo que a gente tem que é aplicável à matéria, os nossos pais ensinaram, tudo que a gente deve ao lado material, um dia, quando esse corpo não estiver mais aqui, vai embora. Mas o que o Rubens deixou para a gente, nós que estudamos com ele, nós que nos iniciamos como magos, nós que fizemos sacerdócio com ele, o que o Rubens nos passou, nós levaremos conosco depois do nosso passar para o outro lado. Depois da nossa passagem, ainda continuará com aqueles que honraram os mistérios e o conhecimento que ele passou. E isso é algo que não tem preço, é inestimável. Então a maioria de nós temos em nosso íntimo uma emoção e um amor muito grande por ele. Todos nós que estudamos com ele.
Eu me lembro daquele homem tomando cafezinho, fumando seu cigarro, que infelizmente foi parte do problema do seu desencarne. E eu me lembro dele tomando seu cafezinho ali, e quantas vezes eu ficava depois da aula e tomava aquele café com ele, e quantas vezes ele me deu carona até perto da onde eu morava, me deixando na estação de São Caetano, e quantas vezes eu conversava com ele no carro sobre inúmeros assuntos, sobre magia, sobre ciência, sobre física. Uma pessoa de uma inteligência prodigiosa, que através ainda do conhecimento da psicografia foi enaltecida. E era um cara que ele estava sempre conectado, 24 horas por dia, Wi-Fi com o plano espiritual, o tempo inteiro. Era uma pessoa de gosto simples, não vivia envolto em luxos. Era uma pessoa simples, de fácil acesso, que às vezes, pelo excesso de procura, ficava um pouco sem paciência. Compreensível, pois era um ser humano que tinha as coisas que queria fazer por si mesmo, por si próprio. A saudade demorou assim para que eu fizesse um vídeo, porque a saudade era um pouco intensa. E eu estudei com ele 10 anos e passei 4 anos afastado dele. E aí ele adoeceu e é algo difícil de lidar quando a gente perde alguém que a gente ama como um pai. E não teve tanto tempo assim para expressar o quanto gostava. Mestre Rubens Saraceni foi, além de um dos maiores médiuns umbandistas da história do Brasil, além de um pai espiritual de tantos, um pai ali em sua família, uma pessoa incomparável. Tem lá no colégio de Umbanda, na figura da mãe Alzira, da Graziella Saraceni, da Estela Saraceni, ainda o seu trabalho sendo tocado, da Fátima Saraceni, nos cursos de magia que tem se aberto. Enfim, é uma pessoa que deixou aí seu legado. E, com certeza, embora a dor de todos os familiares e todos os que o conheceram é imensa e inquantificável, com certeza o Maurício, a Alzira, a Graziella, a Estela, a Fátima e todos que amavam ele têm essa dor de forma imensa em seu peito. Cada um de nós que estudamos com ele a temos a nosso modo. Porque mais do que um mestre, ele foi alguém que, como eu disse, nos deu o único bem
que levaremos para a eternidade. Então, por mais que alguns tentem expressar quem foi Rubens Saraceni, aqueles que tiveram a sorte de conhecer guardarão para sempre dentro do coração a lembrança de ter aprendido com ele, de ter visto ele dar risada, contar suas piadas. E o importante é que, embora a passagem faz com que ele apenas continue do outro lado seus afazeres, nos deixa um pouco mais distantes e torna um pouco mais difícil. Torna um pouco mais difícil a nossa jornada terrena. Porque pessoas como ele são o chão da maioria daqueles que estudam e que praticam a magia. E é sempre bom lembrarmos isso. Então, eu, há muito tempo atrás, que tinha escrito um texto, um mestre, um amigo, um irmão, nunca estarei à altura como discípulo do mestre que eu tive. Nem sempre fui uma pessoa presente como deveria. E eu, sinceramente, eu digo a todos os irmãos que sentem falta dele, como eu, que em seus trabalhos de umbanda e de magia possam fazer com que essa saudade se reverta em eficácia no auxílio de nossos semelhantes, para que sejamos instrumentos da lei maior e da justiça divina, que as vontades de Deus manifestem-se como um desejo de servir Deus, servindo aos nossos semelhantes. Obrigado.